Então, pessoal, como eu disse, de vez em quando eu gosto de fazer algumas aulas diferentes, algo em vídeo, e essa vai ser a nossa primeira. Então, como é que vai funcionar? Eu já passei para vocês aquele esquema que eu costumo passar no quadro, né? Juntamente com o número das páginas em que aquelas informações se encontram, né? Que tá tudo lá no livro também. E agora, em vez de eu explicar presencialmente, eu vou explicar aqui no vídeo. Mas as dúvidas que vocês tiverem, né? As dúvidas que surgirem durante o vídeo, vocês tiram aí presencialmente depois que a gente terminar de assistir aqui, beleza? Então, vamos ver se dá certo esse formato com a sala de vocês e se der certo a gente vai repetindo mais algumas vezes ao longo do ano. As expansões marítimas que nós estudamos anteriormente e suas descobertas, elas despertaram um maior interesse do ser humano para compreender o universo e o próprio funcionamento do ser humano em si. Isso ocorreu justamente durante o Renascimento. O Renascimento ele foi um período onde se tentou resgatar alguns valores ali da cultura greco-romana no que diz respeito à arte, à ciência e também à filosofia. Isso porque durante a Idade Média, esses valores haviam sido deixados um pouco de lado. E lembrando que assuntos ligados a Roma, ligados à Grécia, vocês já estudaram no ano passado durante a matéria do sexto ano. Também tivemos o humanismo, que teve seu auge precisamente durante o Renascimento, e o humanismo tinha como algumas das suas características o individualismo, que estava voltado aí à criatividade do ser humano e dos autores para a produção de novas obras, o antropocentrismo, que colocava o ser humano no centro do universo e não mais Deus, e também o racionalismo, que estava voltado aí à valorização da razão para explicar, né, os fenômenos do mundo. Então, as pessoas passaram a valorizar mais a razão e não tanto questões ligadas à religião e a mitos também que eram criados. A grande quantidade de comerciantes do Ocidente e também do Oriente geraram uma enorme riqueza na região. E como a gente já viu, esse aumento do comércio ele fez com que algumas pessoas enriquecessem bastante. Isso aí acabou ajudando, né, a existência de novas manifestações artísticas e a desenvolver a arte. Porque nós tínhamos ali uma quantidade razoável de pessoas com dinheiro que passaram a investir e a também financiar novos artistas. A família Médici, por exemplo, durante o século XV, durante o século XVI, eles financiaram uma galera lá em Florença. Então, resumindo, se você fosse uma pessoa muito rica da época, um ricaço, você ia querer financiar um artista para produzir uma obra própria para sua casa, para alguma instituição de que você era dono, e assim você ia poder tirar uma onda. O Renascimento, ao longo dos anos, foi introduzindo diversas mudanças na arte e também na arquitetura. Isso foi ocorrendo, né, ao longo do tempo, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, né? É preciso todo um processo. Nós tivemos aí, por exemplo, o surgimento de obras, né, de pinturas mais realistas, que foram realizadas com o auxílio da matemática, e também de construções mais proporcionais. A nudez também passou, né, a figurar novamente aí em quadros e esculturas. Isso era menos comum anteriormente por conta da igreja. Pelo ponto de vista cristão, muitas vezes a nudez ela era interpretada como algo relacionado ao pecado. A partir do momento em que essa ideia foi alterada, né, nós passamos a ter novamente a nudez nas representações artísticas, e é por isso, né, de certa forma, que a gente tem esse monte de peladão aí durante as obras do Renascimento. Nós vimos aqui que a matemática ajudou na revolução artística, assim como a geometria e também a anatomia. Isso quer dizer que o Renascimento ele era um movimento, de certa forma, interdisciplinar. Todas as áreas conversavam entre si para que pudessem surgir inovações. E é por isso que, de certa forma, o Leonardo da Vinci ele é um modelo, né, do artista da Renascença. Ele era pintor, escultor, inventor, eu vou ter que colar aqui porque é muita coisa, ó. Arquiteto, engenheiro, estudioso de botânica, anatomia e também de geologia. O cara basicamente manjava um pouquinho de tudo. Um tema importante que não podemos deixar de falar é a questão feminina durante o Renascimento. Naquela época não se aceitava que as mulheres trabalhassem fora de casa ou que fossem estudar desde jovem com os mestres pintores. Muito menos, né, que se mudassem para suas casas e oficinas para que pudessem estudar em tempo integral, como acontecia com os homens. É claro que a gente teve algumas exceções, como a Sofonisba Aquísola, que acabou trabalhando para a esposa do rei espanhol, mas esses motivos que eu citei anteriormente, esses preconceitos da época, né, que colocavam a mulher em uma determinada função social, são o grande motivo, né,
para que durante o Renascimento a maioria dos artistas, né, sejam homens. Agora vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, o Renascimento científico. Essa valorização da razão, em detrimento dos dogmas e dos mitos, ela deu origem ao experimentalismo, ou seja, provas matemáticas, né, experimentos práticos, para que se pudessem testar novas hipóteses e assim compreender o mundo. Então as coisas não funcionavam mais na base do achismo, né, do eu ouvi dizer que. As pessoas passaram a criar métodos para que elas pudessem obter uma resposta que fosse o mais exata possível. Foi nesse período que o astrônomo Nicolau Copérnico concluiu que o Sol ficava no centro do sistema solar e que todos os planetas faziam o movimento, né, ao seu redor. Isso acabou, essa concepção heliocêntrica, ela acabou contrariando a igreja que acreditava em outra concepção, no geocentrismo, que colocava não o Sol, mas sim a Terra, né, como o grande centro do universo. Galileu Galilei foi outro nome importante da ciência nesse período aqui que nós estamos estudando. Ele criou objetos como o telescópio, o termômetro, o compasso, ajudou também a desenvolver o mecanismo do relógio de pêndulo, mas foi com o telescópio, né, que ele conseguiu a sua maior fama e também os seus maiores problemas. Com o telescópio ele conseguiu se aprofundar na teoria heliocêntrica, né, do Copérnico, que nós acabamos de ver. Isso acabou lhe gerando diversos problemas com a igreja. Ele foi obrigado a desmentir as suas descobertas e foi mesmo condenado à prisão domiciliar. Ainda na parte científica, mas em outra área, o Renascimento também contribuiu para um maior conhecimento do corpo humano por meio de dissecações, né? Algo que os egípcios já faziam de alguma forma lá atrás e que hoje, né, a gente vê em filmes e experimentos, né, os cientistas fazendo lá com os sapinhos, abrindo os sapinhos para ver como que funciona o corpo e tudo mais. O pessoal, durante o Renascimento, começou a fazer isso também com o corpo humano, justamente para quê? Para compreender como que o nosso corpo funcionava. E isso trouxe diversas descobertas, como, por exemplo, técnicas para conter uma hemorragia, que era algo que a gente não sabia como fazer anteriormente, né? Sem contar aí também com remédios, né? Medicamentos que surgiram no período a partir de vegetais e também de plantas e minerais. Por fim, vamos falar de uma criação revolucionária que permitiu com que as ideias e as descobertas do Renascimento que nós estamos conversando aqui durante esse vídeo chegassem até as pessoas que sabiam ler, que era basicamente a elite, afinal, a maioria das pessoas nesse período eram analfabetas. Enquanto eu vou falando, eu vou colocar esse vídeo aí que mostra uma réplica da prensa criada pelo Johannes Gutenberg em 1439. O Gutenberg ele criou o quê? Ele criou moldes de ouro e prata para montar a prensa, que era um móvel, né, um objeto móvel de impressão. As letras eram feitas de chumbo fundido e eram também combinadas uma a uma para que se pudesse fazer essa impressão em papel. Isso não só deixou o processo mais barato, como também mais rápido. Antes os livros eram todos copiados à mão e, obviamente, levava uma eternidade e deixava o processo ainda mais caro. Assim está finalizada a nossa aula sobre Renascimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato, que dá para mostrar mais algumas imagens, também vídeos, né, que seriam difíceis de utilizar durante uma aula normal. Agora, como eu falei lá no início, vamos passar para a parte das dúvidas, né? As dúvidas que surgiram para vocês durante o vídeo. Vamos tirar essas dúvidas, vamos conversar sobre isso para que depois a gente possa fazer mais duas questões que eu separei e também o debate sobre um texto voltado a esse tema aqui, beleza? É isso aí, então agora vamos para a próxima parte.